Olá, turma, tudo bem com vocês? Meninas, vou fazer esse vídeo agora com uma revisão dos conteúdos para segundo VA, né, que começa dia 18 e vai até dia 24. Vou falar rapidamente porque vocês não têm um vídeo muito longo e eu sugiro que vocês leiam os textos e leiam também os slides que eu já publiquei lá no AVA, na aba de atividades. Os textos que cairão na prova são o papel do orientador educacional na aprendizagem. Ele está disponível no link, inclusive eu vou postar os slides de hoje, tem o link dele, também está lá no AVA. O outro texto é Gestão Escolar, Inovação Educacional, a construção de novos saberes gestores para a transformação do ambiente educacional na contemporaneidade. E o último texto base é a atuação do pedagogo em espaços não escolares, desafios e possibilidades. Também cairá na prova questões específicas sobre os temas que vocês apresentaram no seminário. Eu já postei lá os slides dos seminários que vocês apresentaram, só não postei o de ecoterapia, porque não coube, nem no Liceu, nem no AVA. A mensagem das duas plataformas é de que o arquivo era muito extenso e que não cabia. Então não tem pergunta sobre a ecoterapia, mas tem sobre a atuação do pedagogo nos espaços não escolares de forma geral. Então vamos lá. O papel do orientador educacional na aprendizagem. Primeira questão é que essa função do orientador educacional ela é uma construção histórica, portanto, ela foi se modificando ao longo do tempo, né? E aí a gente teve no início da função desse profissional, quando surgiu esse profissional, o início era de atendimento se restringia a lidar com questões de conflitos e indisciplina dos alunos e a orientar para que eles escolhessem uma profissão para ir para o mercado de trabalho. No início da construção dessa profissão se restringia a isso. O orientador educacional, embora nas escolas municipais de Anápolis ele não exista, ele faz parte da equipe gestora. Quando as escolas que têm esse profissional, ele faz parte da equipe gestora. E na realização da sua função, é indispensável algumas habilidades como a de comunicação, de argumentação e de reflexão sobre a sua prática e de toda a dinâmica da escola e da comunidade em geral onde essa escola está inserida. Atualmente, como eu disse para vocês, foi modificando ao longo do tempo, atualmente a função do orientador educacional é muito mais ampla. Ela lida diretamente com formação de sujeitos críticos e cidadãos conscientes, né, que são sujeitos que sejam construtores do conhecimento por meio de um currículo que privilegia a participação desses alunos. Então, ele faz parte da função dele atuar junto à elaboração de um currículo e fazer com que esse currículo privilegie a participação desses alunos. Esses alunos são muito mais do que sujeitos que irão para o mercado de trabalho, são cidadãos que precisam conhecer os seus direitos e os seus deveres enquanto cidadão que eles estão pensando que ele se torne. Promove a integração e a articulação entre todos os sujeitos e segmentos da escola e a comunidade. Uma outra função do orientador é fazer essa articulação. O orientador educacional e o coordenador pedagógico são muito semelhantes as funções. Esse orientador, inclusive, ele é sempre confundido a sua função como de psicólogo, assistente social, mas ele é um pedagogo que opta por assumir a função de orientador educacional e pode fazer sua formação como formação continuada em pós-graduação. Principais funções do orientador educacional. Em linhas gerais, ele é mediador que auxilia na articulação entre docentes, alunos e pais. Ele auxilia a escola a organizar e colocar em prática a proposta pedagógica, ouvir, orientar e dialogar com alguns alunos e professores, com os alunos e professores. Ele contribui para o desenvolvimento pessoal do aluno e a formação de seus valores, emoções, sentimentos e atitudes. Ele atua junto ao professor para compreender o comportamento dos alunos e agir de maneira adequada. Ele participa da realização do projeto político-pedagógico da escola e ele ajuda o professor a lidar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos. E ele faz também a mediação de conflitos entre alunos, professores, alunos, pais, inclusive. Ele faz esse processo de mediação. Já a função do coordenador pedagógico, também em linhas gerais, ele é responsável pelo direcionamento e acompanhamento do trabalho pedagógico realizado na escola. Ele atua para ajudar os professores a encontrar as melhores formas de otimizar a aprendizagem dos alunos. Então, ele está lá para fazer
a orientação pedagógica, trabalhar as definições e rumos metodológicos dessa escola, e nas funções práticas ele faz como avaliação, correção de planos de aula, sugestão de metodologia, acompanhamento do processo de aprendizagem desses alunos, ele atua junto ao processo de avaliação, tanto no processo de avaliação interna quanto externa, ele está muito ali relacionado a essas questões. Ele participa é claro, junto com a equipe gestora, é ele que orienta e coordena o projeto político-pedagógico, acompanha o cumprimento desse projeto político-pedagógico na rotina escolar, né, e observa os pontos que podem ser melhorados. Ele avalia os materiais didáticos utilizados pelos professores para garantir o cumprimento dos objetivos educacionais, garante a organização dos registros do trabalho pedagógico de acordo com as normas da instituição e dos órgãos governamentais. Ele acompanha o trabalho dos professores por meio dos planos de aula, da observação das aulas, avalia junto aos professores o desempenho das turmas, sugere intervenções pedagógicas e realiza reunião de pais, mestres junto aos professores. Essas são algumas funções gerais dessas duas profissões. As mudanças sociais. Agora eu vou falar sobre a gestão escolar e inovação educacional. O texto do Amorim fala que a gente precisa urgentemente de um perfil inovador do diretor. Por que disso? Por conta das mudanças sociais, históricas, econômicas e tecnológicas, principalmente, que a sociedade vive. Essa sociedade ela é dinâmica, se transforma, e a escola e a gestão não podem ficar alheias a essas mudanças, então ela precisa disso. Embora a inovação não se restrinja à tecnologia apenas, é necessário cada vez mais saber utilizar as ferramentas tecnológicas, e a gente está vendo isso na pele nesses últimos dias. Outra questão que a gente precisa compreender é a complexidade do processo de ensino e a complexidade da gestão da instituição nessas instâncias todas. A gestão ela atua nas instâncias administrativa, pedagógica, financeira, de relação de pessoas, e a inovação, quando se dá por parte da direção, ela precisa acontecer também nesses âmbitos todos. Ela vai para além da inovação só pedagógica. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Gestores que ainda não se adaptaram a esse novo perfil e a essas exigências burocráticas, isso acaba sendo um fator dificultador do processo de inovação. A gente ainda tem gestores que não se adaptaram a esse novo perfil, né, porque não são natos dessa época, né, nós não somos nascidos nessa era digital, nessa era de transformação e de inovação, isso dificulta um pouco. E outra questão que dificulta, às vezes, a inovação no âmbito da gestão também, é a burocracia e as exigências extra-escola que esse diretor cumpre, como buscar material, ir atrás de profissional que está faltando, correr atrás do cumprimento desse quadro de professores, e isso acaba fazendo com que muitos gestores tenham que deixar a cargo dos seus coordenadores esse processo de inovação, e isso não é uma parte legal, é muito ruim, né? Mas a gente está falando muito de inovação. O que é inovação? Inovar não é necessariamente trazer algo inédito, que nunca foi feito. Inovar, ele está muito relacionado a reconfigurar, a reelaborar práticas e formas organizacionais, que podem ser elas pedagógicas, administrativas, metodológicas, avaliativas e tantas outras, para melhorar os resultados, em especial do processo de ensino-aprendizagem. Então, não necessariamente é criar algo novo, é reconfigurar, é transformar ou até lançar mão de alguma metodologia ou de algum projeto que já existe há muito tempo. Um exemplo disso são as metodologias ativas. Elas já são previstas e propostas há muito tempo e hoje nós estamos falando muito nessas metodologias ativas. O gestor por si só, gente, ele não garantirá a inovação escolar. E é necessário que todos estejam imbuídos desse processo e que todos os sujeitos dessa instituição conheçam bem essa escola. É preciso conhecer a escola para saber onde se pode inovar e como se pode inovar nesse processo. Ela não está necessariamente ligada a altos custos, por mais que a gente imagine isso. Ela pode ser por projetos inéditos, projetos que são construídos na própria escola e também considerado como forma inovadora você fazer adesão a alguns projetos que estão disponíveis, como alguns projetos do governo federal ou de outras instituições, desde, claro, que você sabe fazer todas as alterações e as articulações com a realidade da escola.
Inclusive, esses projetos eles podem ser pensados para a área social. Não necessariamente estão relacionados só ao conhecimento científico. A prática e projetos escolares inovadores podem envolver discussões tanto em nível local, nacional ou mundial, mas não é obrigatório que todas as vezes que se faça um projeto na perspectiva da inovação, seja necessário fazer uma discussão em nível nacional desse tema, desse assunto. Podem estar relacionadas a todas as instâncias de atuação na escola, para além do conhecimento científico. Então, a gente está falando de atuação, de inovação em todas as instâncias de atuação desse gestor. A atuação do pedagogo em espaços não escolares, desafios e possibilidades, agora é o nosso outro texto. Assim também como a inovação da gestão, a atuação do pedagogo fora do espaço escolar está muito relacionada às mudanças sociais em todos os aspectos. Tecnologia, novos tempos, globalização, educação inclusiva, todo esse processo de formação do sujeito fora do ambiente escolar. A gente precisa entender que a docência também, a atuação, a docência e a profissão do pedagogo, ela foi construída, ela é construída historicamente e, portanto, ela vai se transformando e vai se transformando também em prática transformadora. Né? Diante de todos esses processos que nós vivemos hoje, dessa complexidade, percebeu-se que talvez ou necessariamente o pedagogo é um profissional que pode atuar em todas as áreas para além da escola. A modernidade do cenário do século XXI trouxe novas exigências, né, que é isso que a gente acabou de falar. E junto com essas novas exigências, apresentaram-se então novos espaços para a atuação desse sujeito pedagogo. Só que para isso é necessário que os pedagogos reconfigurem as práticas pedagógicas de acordo com a realidade social dos espaços onde ele atua. Não necessariamente ele vai mudar a sua essência formativa, ele precisa reconfigurar as suas práticas, as suas posturas. A prática educativa acontece em todos os espaços onde há relação social, nos espaços formais, informais e não formais. E os espaços não formais são esses de educação não formal, são esses que estão muito relacionados também à formação e à prática desse sujeito pedagogo. A prática educativa, então, se dá em vários espaços. Se essa prática educativa se dá em vários espaços, necessita-se, então, desse educador também nesses vários espaços. A formação do pedagogo em nível inicial, no curso de pedagogia, ela contribui muito para que esse pedagogo possa atuar em todos esses espaços. Por quê? Porque ela é uma formação ampla. Nós transitamos e participamos de diversos espaços do conhecimento, como a gente já discutiu nos nossos seminários. Os saberes pedagógicos que a gente aprende no curso de pedagogia, que está relacionado à didática e às disciplinas que são mais especificamente pedagógicas, eles contribuem muito para que o pedagogo atue nesses espaços não escolares, mesmo que eles reconfigurem essa prática. Exemplo, elaborar projeto, a gente aprende no curso de pedagogia. Você vai elaborar projeto na empresa, você pode elaborar projeto na ecoterapia, você vai elaborar projetos lá na assistência social, no CRAS, você vai na medida socioeducativa, você compreendeu para que serve o objetivo desse projeto, você vai lá em todos os passos que você estiver. A essência formativa, então, nós chegamos a essa conclusão que ela não muda. O que muda são posturas e funções desse profissional de acordo com os espaços e os sujeitos e as demandas que apresenta nesse momento. Lá no texto fala sobre a formação do pedagogo nessa contemporaneidade. A gente está falando de questões como desenvolvimento humano, trabalho em equipe, aprofundamento teórico, processos de aprendizagem, a facilidade de comunicação, a facilidade de lidar com o lúdico. Todas essas questões elas estão imbuídas na formação do pedagogo e que contribuem para que eles atuem em todos os espaços onde eles estejam. Só que para isso, como a gente já disse, mudança na atuação profissional docente é o que precisa. É preciso mudar a prática para essa dar conta das transformações sociais. É preciso que ele se reinvente. E aí uma das formas de reinvenção e de transformação é a formação continuada. De acordo com o Frison, está lá no texto, não basta saber, é preciso saber mobilizar esses saberes para efetivar a prática. Não basta saber fazer projeto, é preciso mobilizar esse conhecimento que eu tenho sobre o projeto para poder conseguir fazer em todos os campos onde eu estiver. O pedagogo, então, tem essa formação ampla de didática, sociologia, antropologia, filosofia,
mas ele precisa, mesmo lançando mão desses conhecimentos, desenvolver a habilidade de trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar com profissionais de outras áreas. Os saberes pedagógicos são determinantes para a sua atuação, a gente já disse isso. E aí os desafios do trabalho pedagógico nos espaços que não são escolares. Primeira coisa que é uma dificuldade, a complexidade do ser humano. Nós somos seres complexos e a dificuldade de compreender esse ser humano nos diversos aspectos e nos diversos espaços onde nós estamos. É como atuar nesses espaços que nem sempre estão abertos ou visíveis para nós pedagogos. Nós pedagogos ainda não compreendemos ou conhecemos a nossa prática de atuação em vários espaços. A dificuldade do docente em perceber a possibilidade de atuação em outros espaços, como acabei de dizer. As percepções sociais e culturais que as pessoas têm da função do pedagogo é como, culturalmente, pedagogo só foi feito, né, entre aspas, para trabalhar em sala de aula ou trabalhar numa escola, no máximo nos cargos de direção e de coordenação. Uma outra dificuldade que uma das professoras entrevistadas fala é a dificuldade de atuar junto à família e de fazer essas intervenções junto à família. E uma outra que é muito séria socialmente e culturalmente também é a desvalorização profissional. Nós ainda somos profissionais que somos desvalorizados tanto na percepção social quanto também na questão de remuneração. Bom, e no último slide que eu vou postar para vocês também, eu trouxe os textos que foram do seminário e os links onde eles estão disponíveis para que vocês estudem. Compreendo qual é a atuação. Olha, tem questão sobre a atuação do pedagogo na empresa, nos hospitais, na medida socioeducativa, no CRAS, deixa eu ver onde mais. Só da ecoterapia que eu não coloquei questão lá na prova por não ter conseguido disponibilizar o slide. Façam memorizem ou rememorizem, desculpa pela dificuldade da palavra, tudo que vocês falaram no seminário. Não tem nada das questões do seminário que não foi falado. Então, leiam lá de novo os slides, boa prova para vocês, até mais, beijo, com Deus.